Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputadas, bom dia, deputados. Antes de mais nada, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu vou tratar de muitos temas, eu quero dizer que eu quero apoiar as medidas sanitárias e de segurança necessárias não só a esta casa, mas a todo o povo cearense. Eu acabo de ouvir o pronunciamento da mesa diretora. Quero dizer que mesmo como um parlamentar que me perfilo à oposição, é muito importante que nesse momento nós travemos a batalha pela vida, a batalha pela segurança. Só que, ao mesmo tempo, a batalha pela proteção social e econômica da população, sobretudo a mais vulnerável. E eu queria começar falando sobre esses temas da vida. Hoje, dia 18 de fevereiro, em todas as unidades da Federação, a Coalizão Negra por Direitos, que é um coletivo de entidades antirracistas, dentre elas o Movimento Negro Unificado. Vou tirar a máscara. A coalizão, hoje, 18 de fevereiro, a Coalizão Negra por Direitos, que é um conjunto de entidades antirracistas, fez atos simbólicos, basicamente simbólicos, com não mais de 10 pessoas, segurando panelas vazias e cartazes pela vacina. Acabei de ver aqui, estavam representantes do Movimento Negro Unificado, do Mandato Nossa Cara, a co-vereadora Lila Salu, outras entidades, o RUA, Juventude Anticapitalista, em que fizeram um apelo. Não é possível normalizar o genocídio. Não é possível normalizar o genocídio. A Folha de São Paulo, no editorial de hoje, ela deu um dado que eu achei estarrecedor. Na cidade de Manaus, capital do Amazonas, uma das capitais mais atravessadas pelo Covid, no ano passado inteiro morreram 3.380 pessoas em razão do Covid, vítimas do Covid, que já é um número absurdo. Nos 45 dias deste ano, só em Manaus, capital do Amazonas, só nos primeiros 45 dias deste ano, já morreram 3.500 pessoas. Ao tempo que nós nos solidarizamos com estas vítimas, é importante ouvir o que a Coalizão Negra por Direitos está a nos dizer, senhor presidente. Vacina e renda básica. Senhor presidente, o governo do estado do Ceará tem uma renúncia fiscal da ordem de 2 bilhões de reais. Deputado Júlio, deputado líder do governo. 2 bilhões de reais de renúncia fiscal. Nós estamos propondo, tendo em vista os 26 milhões de extremamente pobres do Brasil, dos quais 1 milhão encontra-se no estado do Ceará. Estes, sobretudo, os extremamente pobres, devem ter acesso a uma renda básica de cidadania. Esta renda básica poderia ser a diferença entre o Bolsa Família, cuja média é R$ 190, até metade do salário mínimo. A diferença entre o Bolsa Família, metade do salário mínimo, algo em média como R$ 350, para um programa focalizado para as famílias lideradas por mulheres com filhos pequenos, nos permitiria enfrentar a extrema pobreza e a miséria. De onde é que sairia esse dinheiro? Nós estamos propondo, a exemplo da Coalizão Negra por Direitos, da redução das isenções fiscais aos mega empreendimentos, às mega empresas, aos bilionários. É necessário enfrentar o genocídio que está acontecendo na nossa sociedade, que é a um só tempo, em razão da doença e em razão da fome.
agravada por um governo federal, governo Bolsonaro, que dá as costas à população extremamente pobre. O auxílio emergencial, que já deveria ter virado uma política permanente, de R$ 600, em sendo continuado em parcelas de R$ 200 ou R$ 250, não dão conta desta emergência. Não dão conta desta emergência. Nós precisamos chegar a pelo menos metade do salário mínimo para as famílias extremamente pobres. Portanto, eu queria aqui ressaltar a excelente iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, me somar a esta coalizão na luta contra o racismo estrutural, na luta contra a pobreza extrema, por renda básica e vacina. Os mais experientes na vida vão se lembrar das longas marchas contra a caristia, que chegavam aqui, nesta avenida, milhares de pessoas batendo panelas vazias no final da década de 70 e na década de 80, vindas, sobretudo, do interior do Estado, para dizer que a fome era um flagelo que atravessava milhões de pessoas. O Brasil voltou ao mapa da fome. O Brasil voltou ao mapa da fome. Não só, mas também por causa da pandemia, mas por causa de uma macroeconomia liderada pelo governo Bolsonaro e pelo governo Guedes, que destrói a economia brasileira. E, ao lado disso, o menosprezo pela vacina. O menosprezo pela vacina. E aí nós não podemos abandonar a linha do tempo. Veja, na sexta-feira passada, o governo Bolsonaro edita 4 decretos ampliando a aquisição de armas de fogo por atiradores, colecionadores e pessoas que têm registro. Parece que esta é a sua prioridade. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, as prioridades do governo federal, elas de fato estão muito distantes daquilo que uma mãe de família definiria como prioridade. Na sua casa, a prioridade seria alimento na mesa, vacina para os seus filhos, para os seus idosos, para as suas mães. Uma mãe de família saberia dizer isso. Vacinar todos e garantir comida na mesa. Em maio, o consórcio COVAX ofereceu a 90 países a possibilidade de aquisição entre 10% da sua população e 50% da sua população em número de doses. Eu vou repetir isso. Digamos que você fosse presidente da República, a OMS chegaria e diria assim: olha, presidente, você tem a possibilidade de aderir ao consórcio com cotas. A menor cota é 10%, ou seja, você vai vacinar 10%, a gente vai produzir e vender para você 10% das vacinas necessárias para vacinar a sua população, 10% da sua população. E varia de 10% a 50%. Qual foi a opção do governo brasileiro? Foi o máximo de vacinas? Foi não, foi o mínimo de vacinas. Maio de 2020, consórcio COVAX, 90 países, o governo federal optou por aderir ao consórcio mundial de produção de vacinas com a menor cota, com a menor cota de vacinas. A menor cota. Claro, com a menor cota de vacinas. Julho, o Butantan escreve oferecendo 46 milhões de vacinas. Não obteve resposta. Agosto, a Pfizer oferece 70 milhões de vacinas, não obteve resposta. Setembro, o Butantan volta a escrever oferecendo vacinas, não obteve resposta. Outubro, a Pfizer volta a oferecer 70 milhões de vacinas ao Brasil, não obteve resposta. Novembro, a Índia propõe a quebra da patente, o licenciamento voluntário, que permitiria que todos os países fabricassem vacina. O Brasil se aliou às grandes empresas multinacionais e disse que não era a favor da quebra da patente. 7 eventos seguidos, todo o mês, o governo federal, o governo Bolsonaro, jogou contra o povo brasileiro. Eu vou repetir. Aderiu à cota mínima do consórcio COVAX, poderia ter comprado 200 milhões de vacinas, comprou menos da metade disso, comprou vacina para exclusivamente 10% da população brasileira. Não negociou com o Butantan no primeiro semestre de 2020, não negociou com a Pfizer no primeiro e no segundo semestre de 2020, não
aderiu à proposta da Índia de quebrar a patente para que todos os países pudessem eles próprios produzir a vacina. Isso é de uma irresponsabilidade. Deputado Hugo, o senhor sabe que eu sou um mero leitor do direito. Um mero leitor do direito. Não me rogo nem como advogado, muito menos como jurista. O artigo 7º do Estatuto de Roma, que é aquele que cria o Tribunal Penal Internacional de Crimes contra a Humanidade, deputado presidente Fernando, que agora preside a sessão, o artigo 7º do Tribunal Penal, do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, ele define o crime de extermínio quando o governante atua intencionalmente para negar meios de saúde à população e causar-lhe dor e sofrimento. Ele deveria já estar sendo processado no Tribunal Penal Internacional por esta conduta anti-vacina. Veja, e não foram apenas as condutas do ponto de vista dos negócios internacionais. Permanentemente disse que era contra a vacina do Dória, politizando o tema da vacina. A vacina da China, não vou comprar a vacina chinesa em outubro de 2020. Não comprou as seringas e agulhas a seu tempo. Uma diplomacia feita a chutes nos nossos principais parceiros comerciais. Um chanceler que chuta os principais aliados comerciais do Brasil. Ninguém vai tomar vacina na marra, tá ok? Também dizia Bolsonaro, um governo que ficou reiteradamente utilizando a mentira como método contra a vacina. Contra a vacina. Agora, em 2021, chega o governo Bolsonaro para dizer que está agora tentando comprar a vacina do Butantan. Isso é absolutamente irresponsável. Poderia ter comprado 200 milhões de doses do consórcio COVAX ainda em maio de 2020. Ainda em maio de 2020. Né? Nós estamos no 61º lugar em vacinação. Primeiro está Israel, já vacinou praticamente 75% da população. Israel, claro, muito pequeno, mas proporcionalmente, já vacinou 75% da sua população. Nós somos o 61º país Depois me permite uma parte, deputado Renato. em número de vacinados. Portanto, vacina e renda básica. Vacina e renda básica. E eu não poderia, né, não ocupar esta tribuna e também não fazer um último comentário, antes de ouvir os apartes, sobre o que aconteceu ontem com a prisão de um deputado federal em flagrante, determinado pelo STF. Esse deputado, useiro e vezeiro de cometimento de crimes e ilegalidades, já tinha sido processado por fraude de atestado médico quando era trocador de ônibus na sua cidade natal, Petrópolis. Não foi julgado porque a justiça permitiu prescrever o crime. Em 2010, fez concurso para a PM e a banca de avaliação psicossocial recomendou a sua reprovação. Entrou na PM por via de liminar em 2013. Entre 2013 e 2018, foi preso 80 vezes. Um PM, um soldado, um praça, que em 5 anos de vida militar foi preso 80 vezes, prisões administrativas, prisões militares. Tornou-se deputado federal com um discurso de ódio, inclusive vilipendiando a memória de Marielle Franco. Cometeu crimes contra a honra de várias autoridades da República. Sabe o que o STF fez ontem? Teve que fazer isso ontem? Porque o Congresso Nacional não fez o que deveria ter feito. Se o Congresso Nacional, porque nós também não podemos normalizar aquilo que aconteceu ontem. Aquilo tem que ser uma excepcionalidade de excepcionalidade. Mas fico alerta para esta casa também. Não normalizar o absurdo. A imunidade parlamentar não é um salvo-conduto para o cometimento de crimes. Não é um salvo-conduto para o cometimento de crimes. Portanto, agora, eu peço só
anuência de Vossa Excelência para ouvir nosso decano, o deputado Fernando Hugo, e o deputado Acrisio. Deputado Fernando. Deputado Renato Rosendo, a mesa lhe concede mais 3 minutos. Passando a palavra para o deputado Fernando Hugo. Deputado Rosendo, lembro-me que era uma manhã tal qual esta, quando o deputado Acrisio levantou a problemática. Aquilo corria no mês de março, se não me engano, sobre como o Brasil trataria a pandemia. E eu, aparteando o que para mim é um luxo gaudioso, disse: não vamos politizar essa epidemia, essa gripezinha bolsonaresca. O que aconteceu no Brasil foi uma politização de todos os naipes, do presidente, do Glória, da esquerda, do centro e de nós todos. Eu, hoje em dia, vendo os números de vacinação que estão postados aí, parece-me que o Brasil, esse país continental, que tem o Pantanal e a Amazônia, onde acesso se faz mais difícil, eu já acho que se está a fazer muito. Reconheço a razão legítima de suas críticas em relação ao governo federal, em relação a comportamentos díspares de execução, como, por exemplo, a força com que o Supremo proibiu do governo federal ter uma normatização continental do país, dando liberdade de condutas aos estados e municípios, sem dúvida alguma, até respeitando o eixo central da federação. E, hoje em dia, com 250 mil mortes, o Brasil chora, o que faz-se bem presente nessa sua lamuriosa, porém verídica coisa. O pior que houve para o controle da pandemia no Brasil foi a politização de todos os entes, governo federal, uma multiplicidade de personagens que apareceram e se faz desse jeito. E eu vou até alertar, viu, Acrisio? Outra coisa que vem aí é a reforma tributária. Se politizarem, vai ser catastrófica a colheita dessa reforma. Parabéns pelo seu pronunciamento. Embora, por favor, Renato, não vamos politizar essa pandemia, que não sabemos onde ela vai chegar. Não, deputado Fernando, eu me ative à linha do tempo. O senhor, que experiente que é, e antes de passar para o deputado Acrisio, a linha do tempo da recusa da vacina. Veja, deputado Fernando, deputado Acrisio, não foi uma, duas, três, foram 7 vezes que o governo poderia ter comprado, ter feito contratos para vacina em 2020. Covax, Butantan 2 vezes, Pfizer 2 vezes, mais do que isso, foi à OMC para quebrar, para manter a licença, o licenciamento compulsório, portanto, a patente da vacina. Os médicos aqui, eu vejo aqui, nós temos 3 médicos agora ao plenário, sabem qual foi a revolução da quebra da patente para alguns medicamentos. Anos 90. Então, deputado Acrisio, queria lhe ouvir, mas dizer o seguinte: o maior crime, o Brasil tem indústria de produção de vacina. Se lá atrás a gente tivesse aderido à proposta da Índia para produzir as vacinas aqui com a nossa tecnologia, estaríamos, inclusive... o Chile, deputado Acrisio, já está com 10% da população vacinada. Pois não? Deputado Renato, se nós observarmos no mundo todo, quem comanda, Fernando Hugo, o processo das vacinas é o presidente da República e o ministro da Saúde. Aqui esse processo está acéfalo. Se não fosse obra dos governadores, presidente Fernando, não fosse obra dos governadores fazer essa articulação para acontecer, nós estaríamos num momento muito mais difícil. A prova foi ontem. Os governadores, tem na frente até o governador Camilo Santana, pedindo ao ministro da Saúde mais doses de vacinas para o Ceará, pedindo ao ministro da Saúde, o Pazuello lá,
um plano de vacinação que o país não tem. Não tem. E aí eu vou finalizar. Vossa Excelência está absolutamente correta. O centro da luta, neste momento, dos partidos, dos movimentos sociais, do povo brasileiro, são duas tarefas: vacina e a prorrogação do auxílio emergencial até chegar à renda básica. Parabéns pelo pronunciamento. Presidente, eu queria concluir aqui com esse relato, pelo qual eu comecei. No ano passado, morreram na cidade de Manaus 3.380 pessoas o ano inteiro de 2020, em razão do Covid. Nos primeiros 45 dias deste ano, já morreram 3.500. Os 45 dias de 2021 já padeceram de Covid na cidade de Manaus mais vítimas do que o ano inteiro de 2020. Nós não podemos permitir que isso aconteça aqui. Por isso é absolutamente necessário tomar os cuidados sanitários e fazer com que a população, sobretudo a mais pobre, em razão da luta para comer, não seja obrigada. Porque quem pode se cuidar, muitas vezes não se cuida pela falta de consciência. E quem é obrigado a sair de casa para pegar o ônibus lotado? Nós temos que colocar isso. Por isso que a renda básica tem um projeto meu, tem um projeto do deputado Acrisio, mas esse tem que ser um projeto de toda a sociedade cearense, de todo o parlamento. Veja, deputado Fernando, inclusive pela proximidade que Vossa Excelência tem com o governador, nós temos um instrumento no Ceará, 2 instrumentos, o Fundo de Combate à Pobreza e o Fundo de Emergência Fiscal. Eu quero fazer esse apelo a Vossa Excelência para que seja nosso porta-voz, assim como o deputado Evandro. Um esforço de 500 milhões de reais este ano, um esforço excepcional, poderia fazer com que nós chegássemos a 117 mil famílias mais pobres, com filhos pequenos, chefiadas por mulheres. Nós temos 1 milhão de famílias abaixo da linha da extrema pobreza, que vivem com... Aí o nosso ouvinte talvez não sabe que linha é essa. É quem vive com R$ 89,00 por mês. R$ 89,00 por mês, por cabeça na família. É a extrema pobreza. Tem 1 milhão de famílias no Ceará vivendo na extrema pobreza. Destas, as 117 mil mais pobres, que têm filhos pequenos, de 0 a 6, poderiam ser beneficiadas, deputado Guilherme, por um programa de renda básica. Eu gostaria muito que esta casa assumisse esta bandeira. Vacina para todos, defender o SUS e renda básica já. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. É em defesa da vida e da dignidade humana.